Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willer e hoje nós vamos tratar sobre materiais naturais, que é um tema proposto dentro do seminário da disciplina de Ciência dos Materiais. Então, na discussão de hoje, nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Então, nós vamos falar um pouco sobre o histórico dos materiais naturais, algumas definições, características, propriedades e algumas aplicações dos materiais naturais. Então, nós vamos dar foco em dois materiais específicos, fazer a comparação entre eles. Então, nós vamos entender quais são as características e as propriedades desses materiais e entender por que se dá diferentes aplicações em cada um desses materiais se eles fazem parte do grupo de materiais naturais. Então, é uma conversa bem simples para a gente realmente entender um pouco melhor. Então, eu acho interessante a gente iniciar falando um pouco sobre o histórico dos materiais naturais. Então, os materiais eles sempre tiveram um papel fundamental na vida humana. As civilizações mais antigas, elas foram designadas de acordo com o domínio dos materiais, como foi, por exemplo, na Idade da Pedra, a Idade do Ferro, que foram caracterizadas pelo uso dos materiais daquela época, certo? Lá no início, o homem só tinha acesso aos materiais naturais, como, por exemplo, pedras, madeiras, ossos, peles, e a noção inicial sobre os materiais baseava-se exclusivamente na dureza desses materiais, como, por exemplo, as tribos que faziam as caças com lanças que eram desenvolvidas apenas com madeira, elas tinham mais dificuldade em abater uma caça do que aquelas tribos que utilizavam as pontas de lanças de pedra, por exemplo. Quando já mais para frente, após o domínio do fogo, o pessoal já tomou conhecimento dos materiais inflamáveis e não inflamáveis, bem como as transformações dos materiais por conta da temperatura, do emprego da temperatura nesses materiais. E com o passar do tempo, foi se descobrindo a possibilidade de criação de novos materiais, como por exemplo a cerâmica e outros metais com o emprego da temperatura. Passando o tempo, com o emprego dos tratamentos térmicos, que já foi uma evolução imensa, vieram outros tipos de processos que tiveram grande importância para a evolução dos materiais como nós temos hoje. Mas vamos lá, o que são materiais naturais? Olha só, achei interessante deixar uma definição aqui direta. São aqueles obtidos diretamente da natureza e podem ser de origem mineral, vegetal ou animal, como por exemplo o ouro, a madeira, o bambu, a argila e o couro. São materiais in natura, materiais naturais, onde não sofreram o emprego de nenhum tratamento térmico que seja para se dar a origem a eles. Então são materiais sem nenhum tratamento. Olha só, tal qual como o nome indica, materiais de origem natural têm sua origem na natureza. Contudo, essa classificação ainda pode ser dividida entre duas formas, que são elas, os materiais naturais não manufaturados e os materiais naturais manufaturados. Qual que é a diferença desses dois? Os não manufaturados são aqueles utilizados pelo homem como a natureza oferece, como por exemplo o petróleo bruto, a madeira, a pepita de ouro, o algodão. Outros materiais, os materiais manufaturados, são materiais que são transformados pelo homem para um uso posterior. Eles pegam lá o material bruto, o material natural, e ele passa por algum processo para ter algum outro material que seja manufaturado, como por exemplo os móveis multifuncionais de madeira, tecidos de lã, anel de ouro, alguns exemplos, roupas de couro, alguns exemplos aí de materiais manufaturados. É interessante também a gente falar rapidamente sobre algumas propriedades físicas, principais dos materiais naturais. Aqui é só um exemplo de alguns deles. Então, alguns materiais podem apresentar mais de uma dessas propriedades físicas ou apenas uma que seja, como por exemplo a densidade, resistência ou a tenacidade, a elasticidade, o magnetismo, condutibilidade térmica, condutividade elétrica e a dureza. Quando a gente fala ali de densidade de um material, a gente está referindo à característica que relaciona a massa de um objeto,
né, feito de um determinado material com o volume que esse material ele ocupa. Né? Outro exemplo, a elasticidade. Né? Os materiais elásticos eles podem ser deformados e voltar à sua forma original quando essa força que é aplicada para que aconteça a deformidade ela seja retirada. Né? Algumas características desse material. Outra, condutibilidade térmica, por exemplo, que é a capacidade desse material de conduzir a energia térmica, né? Ou seja, o calor. Né? Outro, condutibilidade elétrica, a capacidade desse material, né? A facilidade com que esse material ele conduz energia elétrica. Certo? Então, essas aqui são algumas propriedades principais aí dos materiais. Lembra que lá no início nós falamos que ia dar foco a alguns materiais principais, materiais naturais principais? Um deles seria o ouro. Né? Olha só a definição. O ouro é um material de transição brilhante, amarelo, denso, maleável, dúctil, que não reage com a maioria dos produtos químicos, mas é sensível ao cloro e ao bromo. Né? Então, o ouro ele é um metal, né, amarelo, dourado, ele é bastante nobre, valioso. Nós encontramos ouro em diversas aplicações. Né? Ele é um material com grande maleabilidade, ductibilidade. Ele é um excelente condutor de corrente elétrica. Agora nós vamos tratar um pouco disso também. Ele é excelente para ser utilizado em aparelhos eletrônicos. Por exemplo, né, quando ele se apresenta em uma temperatura ambiente, ele se apresenta em estado sólido. Aqui alguns exemplos, pepita de ouro, né, o ouro em barra. Algumas características aí principais que eu achei interessante trazer do ouro. Não vamos falar de cada uma específica, mas só para a gente entender essas características principais aí. Olha só, o ouro é elemento químico de número atômico 79, está situado no grupo 11 da tabela periódica e de massa atômica 197. Na natureza, o ouro é produzido a partir da colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, eu trouxe aqui onde que o ouro ele está situado dentro da tabela periódica. Então, algumas informações gerais. Nome, símbolo, o número atômico, né, o ouro, Al, sim, é o símbolo desse elemento. 79, número atômico, a série química. Grupo, período e bloco, ali onde que ele se encontra dentro da tabela. A densidade desse material, 19.300 kg por metro cúbico. E a dureza desse material. Né? Outras características relacionadas com as propriedades atômicas e as propriedades físicas. Né? Como, por exemplo, a massa atômica desse material, raio atômico, raio covalente, raio de Van der Waals. Qual é a configuração eletrônica do ouro? Né? Outra característica importante. Elétrons, por nível de energia. Né? Estados de oxidação. A estrutura cristalina desse material. Né? Lembra quando a gente vai estudar ali ciência dos materiais, nós estudamos a estrutura cristalina de diversos materiais, diversos metais. Né? Por exemplo, o ouro ele possui uma estrutura cristalina cúbica de faces centradas, né? O CFC, né? Que é uma rede cúbica na qual existe um átomo em cada um dos vértices ali do cubo, né? E um átomo no centro de cada face do cubo. Por isso o nome cúbico de face centrada. Né? Os átomos eles vão se tocar ao longo ali das diagonais nas faces dos cubos quando se tem ali um padrão alinhado, né? Um estado cristalino ali dos materiais. Né? O estado da matéria, isso relacionado às propriedades físicas, sólido, o ponto de fusão desse material, o ponto de ebulição, entalpia de fusão e vaporização, pressão de vapor, velocidade do som, classe magnética na qual ele se encontra, e susceptibilidade magnética, são outras características dele. E por fim, algumas outras características também, a eletronegatividade, o valor, calor específico, condutividade térmica e condutividade elétrica, os valores, primeiro e segundo potencial de ionização, os valores respectivos desses potenciais. Sobre a propriedade elétrica, vamos dar um foco maior aqui para a gente entender, porque nós falamos ali que ele é um grande condutor de eletricidade. Né? Realmente,
O ouro, ele apresenta uma alta condutividade elétrica. Olha só, ele é o terceiro metal com maior condutividade da tabela periódica, ficando apenas de outros dois metais do seu mesmo grupo, que seria a prata e o cobre, que possuem a condutividade elétrica maior que o ouro. O ouro está lá em terceiro, né? Mas ainda assim ele possui um valor bastante aí para a condutividade elétrica, né? Ele é um bom condutor de eletricidade. Suas aplicações. É bem interessante a gente falar sobre as aplicações, né? A gente vê muitos ele sendo aplicado ali em artigos preciosos, joias, né? Em moedas, em igrejas antigas, né? Construídas a partir de várias peças de ouro. Por conta desse material ele tem uma boa condutividade elétrica, né? E excelente resistência à corrosão, ele também ele pode ser empregado nas indústrias de eletroeletrônicos e processos eletroquímicos, né? Em diversos materiais, celulares, iPhones ali, existem componentes dentro ali do celular, por exemplo, que utiliza ali o ouro como um dos materiais ali empregados, né? Por conta das suas características, né? Essa resistência à corrosão, sua boa condutividade. Então, essas aqui são algumas das aplicações mais conhecidas. Outro fator, o ouro ele também pode ser utilizado na indústria farmacêutica. Ele é utilizado na indústria farmacêutica. Existem diversos remédios que são produzidos à base de ouro, né? Como, por exemplo, aqui a auranofina, né? Que ela tem sido utilizada bastante no tratamento de artrite reumatoide, né? Esse remédio aqui, artrite reumatoide. O outro composto também utilizado de ouro, que apresenta umas características antitumorais excelentes, seria esse aqui, o imunofosforano, né? Que ele também apresenta boas características aí no tratamento antitumorais. Um outro seria, né, ainda dentro ali do tratamento do câncer, seria o radioisótopo sintético 198 ouro, né, na forma de coloide, né, que ele pode ser usado na erradicação de tumores sólidos ali no corpo humano. Né? O ouro, ele, como a gente falou, que ele reage com poucos outros materiais, né? Então ele é um bom, o nosso organismo, para o nosso organismo, ele não apresenta danos, né, grandes danos. Então ele é utilizado aí como base para diversos remédios. Ele também pode ser utilizado, né, como ele é um bom refletor de radiações infravermelhas, ele pode ser aplicado em películas de cobertura protetora de satélites, né? Outro fator, ele pode ser utilizado também nos visores dos trajes espaciais. Por quê? Porque ele tem a finalidade de reduzir o equipamento, né, o aquecimento interno proveniente das radiações solares que esses astronautas sofrem. Então, o ouro ele é utilizado ali nos visores das roupas, né, os trajes espaciais. Outro fator, outro material natural também que a gente conhece bastante, nós conhecemos diversas aplicações, seria o algodão. Mas quando a gente compara, né, com outro material que também faz parte do material natural que nós discutimos agora, o ouro, ele apresenta características totalmente diferentes, né? Sua resistência é diferente, seu uso é diferente, características bastante diferentes. Então, olha só, o algodão é obtido a partir de um vegetal cientificamente conhecido como Gossypium. Ele pode ser encontrado em arbustos nativos de regiões tropicais e subtropicais. Olha só, é conhecido na sua forma natural, é conhecido por sua forma natural, versatilidade e conforto. Ele tem sido utilizado desde os tempos primitivos, há cerca de 3.000 anos a.C. Hoje, as principais utilizações do algodão estão na forma de artigo de vestuário, mobiliário doméstico, industrial e tecido. Então, nós já discutimos que o algodão ele é utilizado há centenas e centenas de anos, né? Mas o algodão ele era difícil processamento até no ano de 1793, né? Quando um inventor americano chamado Eli Whitney criou o descaroçador de algodão, né? Que é uma máquina que separava as fibras das sementes de algodão. Já os agricultores lá do sul
dos Estados Unidos, logo passaram a produzir o algodão com a maior quantidade, né, para ter os seus devidos fins. É interessante isso. Sobre a composição química do algodão, olha só, ele é composto de 94% de celulose, 1,3% de proteína, 1,2% de cinza, 0,9% de substâncias pépticas, 0,8% de ácidos málicos, cítricos, entre outros, 0,6% de ceras, 0,3% de açúcares, 0,9% de não dosados. Essa é a composição aí química do algodão, para a gente entender. Então, ele é basicamente composto, né, em grande porcentagem, de celulose. As aplicações do algodão, nós conhecemos, elas são diversas, nessas aplicações. Então, elas podem ser usadas na linha, para se produzir fios e linhas, no tecido, na moda, nos pés, no dinheiro. Né? Existem fibras de algodão na nota do real. Né? Isso é interessante a gente saber. Né? Nessas fibras ficam as informações da segurança da cédula. Então, no real, no dinheiro que nós utilizamos, tem algodão. Então, é utilizado na farmácia, em máscaras de algodão, né, nos itens de utilidade do dia a dia, protetores de mosquitos, ecobags, por exemplo, no papel, na pintura, no café, né, no caso, nos coadores de café. Enfim, o algodão existem inúmeras e inúmeras aplicações para esse tipo de material natural. Obviamente, existem diversos processos para chegar nesses diversos materiais, mas só forma de comparar, né, esses dois materiais, nós podemos ter essa diferenciação quanto às características de cada um desses materiais, seja ela visual, né, ou característica que consequentemente vai influenciar no seu uso. Sobre as resistências, a resistência de cada um desses materiais é clara, né? A durabilidade de cada um desses materiais, a cor, o custo de cada um desses materiais, o valor, são coisas diferentes. Então, são fatores que nós devemos analisar. Né? Então, desde lá do início, quando a gente analisa as características, as resistências, as propriedades físicas de cada um desses materiais, nós já podemos prever ali qual pode ser seu uso, né? Baseado ali na ductibilidade, quanto material, na dureza desse material. Por exemplo, lembra lá que nós discutimos lá do início, ainda dos primórdios, sobre os materiais naturais, que eram baseados principalmente na dureza desses materiais. E, consequentemente, a partir da dureza desses materiais, dureza ali visual, eles aplicavam esse material a um determinado uso. Então, essa foi a nossa apresentação aqui, as principais referências utilizadas no levantamento dessa pesquisa. E muito obrigado a todos.